Sabe aquela sensação de chegar num lugar e o ar parecer diferente? Em Sintra é assim. É. O ar é mais denso, úmido e quase sempre tem aquele nevoeiro misterioso abraçando a serra. É como se a própria natureza estivesse te contando um segredo. Uhum. E no coração desse cenário, a gente encontra a Quinta da Regaleira. Mas olha, chamar de palácio é pouco. É um enigma de 4 hectares, sabe? Todo esculpido em pedra que te convida para uma caça ao tesouro de significados. É a definição perfeita. A Regaleira não é só um ponto turístico. É uma peça central da paisagem cultural de Sintra, que, aliás, é Patrimônio Mundial da Unesco. Exato. E o que mais me fascina é pensar que tudo que a gente vê ali, cada gruta, cada torre, nasceu da visão de um único homem, lá no comecinho do século XX. Uma visão que é um labirinto por si só. E é exatamente nesse labirinto que a gente vai mergulhar hoje. Nossa missão é usar as fontes que temos, documentos históricos, análises da arquitetura, guias que tentam decifrar o simbolismo esotérico do lugar para entender não só o que é a Regaleira, mas quem a imaginou. O que se passava na cabeça desse homem para criar uma experiência tão inesquecível. Então vamos começar por ele, a mente por trás da magia. O nome é Antônio Augusto de Carvalho Monteiro, mas o apelido dele já entrega o jogo. Monteiro dos Milhões. Pois é. Um brasileiro que fez uma fortuna absurda com café e pedras preciosas e em 1892 comprou essa propriedade em Sintra. Mas ele estava longe de ser um milionário comum que só queria ostentar, sabe? As fontes descrevem um homem de um intelecto raro. Ele era poliglota, colecionador de livros raros, apaixonado por botânica, arqueologia. Nossa, um verdadeiro erudito renascentista fora de época. E o ponto que define todo o projeto da Regaleira, ele era fascinado por sociedades secretas e correntes de pensamento esotérico. Aí a história começa a ficar boa. Quer dizer, ele não comprou o terreno para construir uma mansão de verão. Não mesmo. Ele queria um lugar que fosse um espelho do seu universo interior, uma espécie de templo pessoal para suas crenças e ideologias. Exatamente. E que universo era esse? O projeto da Regaleira é um mapa tridimensional de diversas correntes filosóficas. Você anda por ali e pisa em símbolos da alquimia, da maçonaria, dos cavaleiros templários, da Ordem Rosa Cruz. É muita coisa junta. É uma sobreposição de camadas de conhecimento, mas para traduzir tudo isso em arquitetura, ele precisava de um cúmplice genial. E ele achou, né? O arquiteto italiano Luigi Manini. Mas o detalhe que muda tudo para mim é que Manini não era só arquiteto. Ele era cenógrafo do famoso Teatro La Scala de Milão. Esse é o pulo do gato. Monteiro não contratou um arquiteto. Ele contratou um diretor de arte, um criador de mundos. Manini era o único que poderia pegar o roteiro simbólico complexo de Monteiro e transformá-lo num cenário imersivo. Uhum. Entre 1904 e 1910, eles construíram não uma casa, mas um palco para uma jornada iniciática. É incrível pensar nisso. A quinta inteira foi pensada como uma peça de teatro, onde o visitante é o protagonista. Mas sobre essa ligação dele com sociedades secretas, isso é fato comprovado ou faz parte do mito? Aqui entra um ponto crucial do mistério. Embora a simbologia seja escancarada em vários pontos e o discurso popular trate a filiação de Monteiro como um fato, a verdade é que não existem documentos conhecidos que comprovem que ele foi iniciado em qualquer uma dessas ordens. Peraí, isso é mais interessante ainda. A ausência de provas com tantos símbolos à mostra quase reforça a ideia. Exato. É como se o segredo sobre a sua participação fosse ele mesmo parte do projeto. A descrição era um valor fundamental para essas sociedades, afinal. Exato. E essa ambiguidade é o que torna a Regaleira um campo tão fértil para a interpretação. Ele nos deu todas as peças do quebra-cabeça, mas não um manual de instruções. E talvez a intenção fosse exatamente essa. Ok, então com esse palco montado, vamos entrar em cena. Quando a gente chega ao Palácio da Regaleira, a primeira coisa que chama a atenção é a arquitetura. É exuberante. Muito. Uma torre octogonal se destaca, e o estilo é uma mistura que grita Portugal glorioso. Tem gótico, tem renascentista, mas o que domina é o neomanuelino, aquela homenagem à Era dos Descobrimentos.
E essa escolha não foi só estética, foi ideológica. Carvalho Monteiro era um monárquico convicto, num país que caminhava para se tornar uma república. Ele usou o estilo neomanuelino, cheio de cordas, esferas armilares e cruzes da Ordem de Cristo, para evocar o que ele considerava o auge da história portuguesa. Claro, O palácio é uma declaração política e nostálgica em pedra. mas o palácio é quase um aperitivo, né? A verdadeira jornada acontece nos jardins. E é uma jornada estranha. Perto do palácio, os jardins são bem cuidados, organizados, mas conforme você vai subindo pela propriedade, a vegetação fica mais densa, mais selvagem, quase indomada. O que é fascinante aqui é que essa transição foi totalmente planejada. Ela reflete uma corrente filosófica que Monteiro apreciava, o primitivismo. Ah, sim. A ideia de que a civilização corrompe e que a pureza original está na natureza bruta. Então, caminhar pelo jardim é, simbolicamente, fazer uma viagem do mundo civilizado e ordenado de volta ao estado primordial natural. Uau! É uma filosofia inteira contada com jardinagem. E no meio desse caminho a gente começa a tropeçar em paradas que parecem ter saído de um livro de mitologia, como o Patamar dos Deuses. Sim, Do nada você está cercada por 9 estátuas de deuses greco-romanos. sim, e a escolha deles não é aleatória. Temos Hermes, o mensageiro dos deuses, Vênus, Dionísio. Cada um representa um aspecto da jornada humana ou da natureza. Eles funcionam como guardiões de diferentes etapas desse caminho de descoberta. Outro ponto fundamental é a Capela da Santíssima Trindade. Por fora parece uma capela gótica normal, mas por dentro, Por dentro, a cabeça da gente explode um pouco. pois é. No chão, tem a esfera armilar e a cruz da Ordem de Cristo, que são símbolos super portugueses. Mas aqui eles estão dentro de pentagramas. Uhum. E na entrada tem aquele símbolo que todo mundo reconhece de filmes e livros, o delta radiante com o olho que tudo vê, o grande arquiteto do universo da maçonaria, é tudo muito explícito. É uma fusão impressionante. Ele pega o cristianismo, mas o reinterpreta através de uma lente esotérica. E a quinta está cheia desses pontos. Tem a Gruta de Leda, a Fonte da Abundância, o Portal dos Guardiões. Cada estrutura, cada estátua parece ser um capítulo de uma história muito maior que ele queria contar. É um convite constante para a gente tentar decifrar, né? Sempre. E essa decifração nos leva, inevitavelmente, ao clímax da visita. A atração mais icônica, misteriosa e fotografada da regaleira, o Poço Iniciático. Sem dúvida. Cara, a sensação de chegar na beira daquele poço não tem igual. Não é um poço, é uma torre invertida, uma escadaria em espiral que te suga para dentro da terra. É o coração simbólico de toda a quinta. E o nome já diz tudo. Iniciático. Apesar de ser chamado de poço, nunca teve água. A função dele era outra. Há quem diga, e o simbolismo reforça muito isso, que era um local para rituais de passagem, de iniciação. Exato. E descer aquela escadaria é uma experiência sensorial completa. A luz do sol vai sumindo a cada degrau, a temperatura cai, o som das suas próprias passadas ecam de um jeito diferente. Você sente que está deixando o mundo para trás e entrando em outro. É uma descida literal. E, ao mesmo tempo, profundamente metafórica. E se a gente conecta essa sensação à estrutura, o simbolismo fica ainda mais poderoso. O poço tem 27 metros de profundidade e a escadaria é dividida em 9 patamares. Essa não é uma escolha aleatória, é uma alusão direta à Divina Comédia de Dante Alighieri. Os 9 círculos do inferno de Dante. Ou do paraíso ou do purgatório, dependendo da jornada que a pessoa estivesse fazendo. É uma jornada espiritual esculpida na rocha. É de arrepiar. Com certeza. E o que a gente encontra quando finalmente chega lá no fundo? No fundo, no centro do piso de mármore, está a recompensa simbólica. Uma rosa dos ventos de 8 pontas desenhada sobre uma enorme cruz templária. Esse era um emblema heráldico do próprio Carvalho Monteiro, e ao mesmo tempo um símbolo potentíssimo da Ordem Rosa Cruz, que une a rosa, que é o conhecimento espiritual, a cruz, o mundo material. Representa a sabedoria alcançada no fim da jornada. Uau! Imagina o silêncio lá embaixo, só você, a pedra úmida e esse mapa do conhecimento no chão.
Dá para entender por que as pessoas saem de lá se sentindo diferentes. É quase uma meditação forçada. O simbolismo maior ali é o da própria Terra como um útero. A descida ao poço representa a morte simbólica, o retorno à Mãe Terra. Mas não é um fim. É uma morte para um renascimento. O poço encapsula esse ciclo eterno. E é aqui que fica ainda mais interessante. O fundo do poço não é um beco sem saída. Não mesmo. De lá de baixo saem vários túneis escuros. A jornada não acabou, ela só mudou de forma. É um labirinto de verdade. Exatamente. O poço é um hub que se conecta por galerias subterrâneas a outros pontos da Quinta, como o Lago da Cascata e uma outra estrutura misteriosa chamada Poço Imperfeito. Sei. E as paredes desses túneis são cobertas com pedras trazidas da costa de Peniche para dar a impressão de que você está caminhando por uma gruta submarina, um mundo submerso. A jornada continua pela escuridão, sempre em busca de uma nova saída para a luz. Tudo isso é incrível, mas vamos trazer para a prática. Para quem se animou e está planejando visitar, a gente tem umas dicas que podem mudar a experiência. Primeira. Tempo. Não vá com pressa. Fundamental. Reserve, no mínimo, umas 2 horas, talvez até 3, para explorar com calma. O palácio é só a ponta do iceberg. Sem dúvida. Ficar só no palácio é como ir a um show e ouvir só a primeira música. A essência da regaleira, a experiência que o Carvalho Monteiro desenhou, está nos jardins, nas grutas, nos túneis e, claro, no poço. Outra dica de ouro: estude o mapa antes de ir ou, se puder, contrate um guia na recepção. É tanto detalhe, tanto símbolo escondido que sem uma orientação é muito fácil passar batido por metade da magia do lugar. Isso enriquece demais a visita. Um detalhe que poderia passar despercebido ganha um significado profundo e conecta tudo. E, por último, um aviso de amigo. Eu não tenho claustrofobia, mas confesso que em alguns túneis o teto é baixo e é bem escuro. Para quem tem dificuldade com lugares fechados, pode ser um desafio. É bom avisar, mas a boa notícia é que a recompensa vale a pena. Uma das saídas principais é por trás da cachoeira do Lago da Cascata, e a visão da luz e da água depois da escuridão é espetacular. No fim das contas, a Quinta da Regaleira é o universo interior de Carvalho Monteiro tornado físico, palpável. É um monumento às suas crenças, à sua erudição e talvez às suas saudades de um mundo que já não existia. É onde arquitetura, natureza e esoterismo se encontram de uma forma que eu nunca vi em outro lugar. É muito mais que um ponto turístico, de fato. É um lugar para ser vivido com a mente aberta e o coração curioso, absorvendo cada símbolo. É um convite para a gente refletir sobre os mistérios que nos cercam, todos eles materializados na visão de um homem só. Uma experiência única. E ao sair da regaleira, depois de percorrer seus caminhos e emergir de seus túneis, fica uma pergunta no ar, né? Se uma única pessoa conseguiu transformar sua filosofia de vida numa paisagem tão complexa e cheia de intenção, quantos outros significados e histórias não estão escondidos à nossa volta, em prédios, praças e parques que vemos todos os dias, só esperando que alguém pare para tentar decifrá-los?